Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma videoaula do canal Pecuária Alta Performance. A estação de monta está começando. Os pecuaristas têm uma grande dúvida e é isso que a gente vai discutir. O que é mais eficiente economicamente? Será que é trabalhar na monta natural, as vacas com os touros, que representam aí 90% da situação do Brasil? Ou será que é mais interessante trabalhar com a IATF? Então vamos fazer nessa videoaula uma avaliação econômica e tentar demonstrar o que coloca mais dinheiro no bolso do pecuarista. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é uma propriedade hipotética. Vamos colocar alguns números para a gente conseguir fazer essa avaliação. Então vamos trabalhar com um rebanho de 1000 vacas. E a primeira propriedade, a gente vai trabalhar no sistema tradicional de monta natural. Então vamos colocar alguns números. 1000 vacas, a gente trabalha aí no Brasil numa média de um touro para 30 vacas e uma vida reprodutiva desse touro por volta aí de 6 anos aproximadamente. Se a gente considerar um preço médio de mercado desse touro, a gente tem observado um touro com uma avaliação genética, um touro que vai agregar para sua propriedade, um valor próximo aí de R$10.000. Então se a gente tem 1000 vacas, uma relação de um touro para 30 vacas, a gente precisaria adquirir 33 touros, um valor de mercado de R$10.000. Então a gente já teria que entrar com um capital de R$333.000. Então vamos começar a nossa estação de monta nessa propriedade hipotética e vamos considerar a média nacional. Qual é a média nacional em relação à taxa de prenhez? Então se a gente colocar 1000 vacas em estação de monta, a média nacional mostra uma taxa de prenhez próximo a 75% de vacas que vão se tornar gestantes. Da gestação até o parto e posteriormente até o desmame para comercialização desses bezerros, existe uma perda aí que gira ao redor de 8 pontos percentuais. Então se a gente considerar 75% de taxa de prenhez, uma perda de 8 pontos, a gente teria por volta de 67% de taxa de desmame. Então o que a gente tem em números? 1000 vacas vezes 67% de taxa de desmame, a gente teria para oferecer para o mercado 670 bezerros. Vamos pensar então numa segunda situação. Vamos pensar em uma outra propriedade que quer implementar tecnologia, quer trabalhar com a IATF. Então vamos pegar tudo que a gente já viu nas videoaulas anteriores e montar essa avaliação. Então vamos pegar lá o mesmo lote, 1000 vacas, e vamos trabalhar com o IATF em um programa de ressincronização, onde a gente insemina novamente as vacas que não ficaram gestantes da IATF anterior. Então vamos colocar números. 1000 vacas, primeira IATF. Hoje a gente sabe, um programa de IATF, o mercado tem mostrado, por volta aí de R$60 é o custo do veterinário, mão de obra desse veterinário, protocolo hormonal e o sêmen. Então por volta de R$60. Então 1000 vacas inseminadas pela primeira vez. Vamos colocar uma prenhez média aí de 50%. Então emprenhamos metade dessas vacas. Então sobra metade dessas vacas para a segunda IATF. Fazemos a segunda IATF e temos mais 50% de taxa de prenhez. Sobra mais 250 vacas para a terceira IATF. Fazendo a terceira IATF, a gente chega numa taxa de prenhez por volta aí de 88%. Se a gente considerar agora 88% de taxa de prenhez, vamos descontar aquela perda da prenhez até o desmame, tirar então aqueles 8 pontos percentuais, então a gente chega a 800 bezerros produzidos, 80% de taxa de desmame. Então a gente já faz a primeira diferença. No sistema tradicional,
de monta natural, com a média do Brasil, dados reais, a gente tem por volta de 670 bezerros desmamados. Agora, com a IATF, com 50% de taxa de prenhez, que é altamente aceitável, e a gente observa na maior parte das propriedades que aderem a esse tipo de tecnologia, a gente chega a 800 bezerros desmamados. Uma diferença de 130 bezerros. Vamos fazer uma avaliação então agora econômica de o que o produtor vai ter de faturamento com a venda desses bezerros nos dois sistemas. Vamos pegar o sistema da monta natural, onde produziu então 670 bezerros. Vamos pegar um valor médio aí de mercado, um bezerro aí Nelore de monta natural. Uma fêmea por volta aí de R$ 850 e um macho por volta de R$ 1.150. Então, valor médio aí de R$ 1.000. Então, na monta natural, o produtor teria um faturamento de R$ 670 mil. Vamos pegar então agora a fazenda onde trabalhou na IATF exclusivamente. Então, o que a gente tem? 800 bezerros desmamados. Vale lembrar agora que esse é um bezerro melhorado. Com a utilização da IATF, o que a gente tem observado aí na média de peso, de incremento de peso dos bezerros? Muito variável, mas uma média aí de aproximadamente 30 quilos. Se a gente considerar então aí um preço médio do quilo por volta de R$ 6, então a gente teria um incremento de ganho genético de R$ 180 para cada bezerro. Então esse bezerro passaria a valer R$ 1.180. Então se a gente pegar os 800 bezerros que vão ser desmamados, vezes R$ 1.180, a gente já teria um faturamento de R$ 942 mil. Se a gente então fizer a diferença do sistema da IATF para a monta natural, então isso representa mais de R$ 270 mil. Agora, a gente precisa fazer uma avaliação de custo, de quanto custou esse touro, quanto custou essa IATF. Então vamos avaliar quanto custou o touro. Então lembra lá do início da conta, a gente investiu por volta de R$ 330 mil na compra desses 33 touros por R$ 10 mil cada touro. Porém, esses touros vão ser utilizados, uma vida média aí, por 6 anos. Então se a gente dividir os 330 mil por 6 anos, a gente chegaria em um valor anual por volta aí de R$ 55 mil. Então se a gente pegar 1.000 vacas e dividir por esses R$ 55 mil, a gente teria aí um valor médio de R$ 55 do custo desse touro por vaca que ele vai servir. Então esse é o custo do touro em relação a cada vaca. Vamos fazer a avaliação então do custo da IATF. Então um pacote, mão de obra do veterinário, sêmen e protocolo farmacológico por volta de R$ 60. Então o que a gente tem? 3 IATF, mas as 3 IATF não são em todas as vacas, todas as vezes. Conforme as vacas vão ficando gestantes, então elas vão saindo dos próximos protocolos. Então num total para 1.000 vacas, 3 IATFs, a gente fala que a gente gasta por volta aí de 1,7 protocolos reprodutivos. Então a gente gastaria nessa simulação 1.750 pacotes de R$ 60. 1.750 vezes R$ 60, então a gente teria um gasto de R$ 105 mil. Então se a gente dividir 1.000 vacas por esses R$ 105 mil, a gente teria um custo de R$ 105 por vaca. Aí o pecuarista pode nos questionar. Então, Gustavo, na IATF, então eu vou gastar R$ 105 por vaca? Sim. Na monta natural, 55 nessa simulação? Exatamente. Então, a IATF fica R$ 50 mais caro? Fica 50 mais caro. Mas veja o incremento. A gente já viu essa diferença, que foi mais de R$ 270 mil. Então, se essa diferença é R$ 50 vezes 1.000 vacas,
isso representa 50 mil reais. Se a gente então deduzir esses 50 mil daqueles 270 mil que teve de incremento na venda do bezerro, mesmo assim a gente teria uma diferença de mais de 220 mil reais. Então vamos chegar agora no que interessa, se vai sobrar dinheiro para colocar no bolso do produtor. Então vamos pegar no touro, monta natural, 670 mil reais de faturamento com a venda dos bezerros. Se a gente agora deduzir o custo com a utilização dos touros anualmente, 55 mil reais. Então a gente teria uma receita ali de 615 mil reais. Vamos avaliar agora a IATF. Então a gente teve a receita com a venda dos bezerros, 940 mil reais. O custo dos protocolos, mão de obra, sêmen, a gente já viu, 105 mil reais. Então se a gente deduzir dos 940 mil os 105 mil reais, a gente teria então 835 mil reais. Então na IATF, 835 mil reais de faturamento, no touro 615 mil reais de faturamento. Então uma diferença de 220 mil reais que é para o bolso do produtor, o que vai gerar então um retorno. Então mostrando que a IATF tem um custo, sim, porém o retorno para o bolso do produtor é garantido. Bom pessoal, então aqui a gente pôde demonstrar uma situação hipotética, onde a gente colocou então alguns valores para a gente chegar em um número. Então lógico que é importante que você, produtor rural, médico veterinário, pecuarista, faça essa avaliação da sua propriedade, nas suas condições, no custo que você tem e na sua realidade. A gente pode colocar outras diversas variáveis, por exemplo, o custo de manutenção de um touro na propriedade. A gente pode considerar o espaço que um touro ocupa dentro da sua propriedade. A gente poderia talvez colocar 2 vacas no lugar. Então essa conta pode ter várias variações. Então o que é importante? O importante é que você comece a fazer conta. Você avalie o custo de produção. Qual técnica se adapta melhor à sua realidade? Então a gestão em alta performance é o que vai melhorar e colocar o dinheiro dentro do bolso do produtor rural. Bom pessoal, então a gente chega ao final de mais uma videoaula. Você que não viu as videoaulas anteriores, elas estão lá disponíveis nas nossas redes sociais. O que é importante? A gente precisa da sua interação, do seu depoimento. Então comente aí abaixo nos comentários, marque seus amigos, deixe o seu depoimento, a sua crítica. É assim que a gente vai conseguir melhorar a eficiência das nossas propriedades. Agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima!